convidar você para abrir a palavra de Deus em 1 Reis 17, de 1 a 16. 1 Reis 17, de 1 a 16. Diz assim a palavra: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Amém? Essa reflexão que eu queria trazer essa noite para você, refletir com você essa noite, sobre como Deus faz as coisas, e a gente esquece disso. Esse texto é um texto sobre providência de Deus, é um texto sobre provisão de Deus, é um texto sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas. E nesses últimos cultos a gente tem ouvido sobre isso, tem ouvido palavras de paz, palavras de provisão do Senhor. E, por exemplo, o pastor Walter, na última Santa Ceia, ele trouxe aquela palavra, né, que fala sobre a gente não se preocupar com o que vestir, com o que comer. Jesus falando isso para aquelas pessoas naquele tempo, no Sermão do Monte. Ele dizia isso, e o interessante é que ele começava a trazer algo diferente para eles, porque naquela época, mesmo naquela época, parece até uma palavra para os dias de hoje, mas foi para aquela época aquela palavra, porque naquela época as pessoas estavam mais preocupadas com o que vestir, com o que comer, com as coisas da vida, e existe algum tipo de inversão de valores, de prioridades. E
Como dizem, né, a Bíblia é o livro tão atual, ele é mais atual do que o jornal de amanhã. Na Bíblia tem algo para hoje, tem algo que ainda nem aconteceu, e a palavra que o Senhor Jesus falou parece que foi para hoje. A gente vive numa correria tão grande, a gente vive vivendo numa correria e se preocupando com coisas que o Senhor nos coloca assim: por que você está tão preocupado? Por que você está correndo tanto? E ele fez alguma coisa, não só com Elias, com esse profeta, mas com a viúva. E ele mostrou que ele era Deus. O pastor Walter, na quarta-feira, nessa Santa Ceia, ele nos falou o seguinte: ele disse que é como se Jesus, naquele momento, estivesse arrancando as pessoas de um engodo. As pessoas estavam engodadas em um sistema mundano, em um sistema, em um dia a dia, um cotidiano, em um jogo, né, em um sistema que faziam com que elas ficassem meio que cegas das coisas principais da vida. E foi necessário que Jesus proclamasse o seguinte, em Mateus 6:25: não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Ele trouxe essa palavra. E é difícil ouvir isso, né? Porque a gente tem vivido tempos de correria, sim, tempos onde o mundo exige de nós uma qualificação profissional bem diferente do que exigia há 10 anos atrás, e também o que ele exigia há 10 anos atrás era bem diferente, era bem mais do que o mundo exigia há 20 anos atrás, e parece que isso é uma bola de neve que vai aumentando, aumentando e aumentando. Quantos de nós precisam estar à noite fazendo algo, um curso de qualificação profissional? Alguns estão fazendo uma faculdade, alguns estão fazendo uma pós-graduação, alguns estão estudando, ou até trabalhando à noite para se manter nesse sistema. E Jesus vem com a palavra de tipo assim: desacelere, tenha calma, cuidado com as tuas preocupações. E eles não se preocupem com o que comer e com o que beber. E o pastor Walter trouxe isso, e isso falou meu coração. E ele disse uma segunda coisa que eu vou compartilhar aqui com vocês. Ele disse: nós temos uma dívida com Deus, e essa é a nossa vida e é o nosso fôlego. Essa é a dívida que nós temos com Deus. Imagine, Jesus disse que a vida é mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Ora, Ele nos deu a vida. A palavra de Deus em Salmos diz assim: todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. É o fôlego de vida, a vida que Ele te deu, a vida que Ele me deu, que deu ao pastor Timóteo. Nós temos vida hoje porque o Senhor deu. Talvez você tenha uma roupa e você pense que isso é provisão somente sua. Você tem comida na mesa e você não reconheça que vem do Senhor. E essas roupas, esses equipamentos eletrônicos que você tem em casa, é coisa do homem, é fruto de trabalho do sistema capitalista. Mas tem uma coisa que ninguém consegue dar, nenhuma empresa consegue fabricar ainda, é vida. O Senhor, Ele nos dá vida. Existe uma infraestrutura, toda uma infraestrutura que o Senhor criou para a gente viver, a terra, o planeta Terra, as águas, as plantas, os frutos, nada disso vem de fábrica. Um caju, uma manga, uma melancia não é fabricado, ele simplesmente nasce de uma semente que você muitas vezes joga fora no lixo. Mas quando ela cai numa terra boa, aquilo vira uma árvore, e essa árvore dá um fruto tão bonito, às vezes tão gostoso e necessário, né? Um coco, né? Um coco. Coco que vem com aquela água necessária para aquele momento onde você está com sede. Um corredor da África veio aqui para o Brasil e disse que eu não entendo por que vocês no Brasil bebem cerveja quando vocês têm água de coco, que nós não temos água de coco. Vocês têm uma bebida tão boa que vem da terra, da natureza.
Enfim, o Senhor te dá tantas coisas, e além dessa infraestrutura que Ele provê para nós, Ele nos dá o fôlego de vida. E se você for perceber na criação, o Senhor criou todas as coisas, criou o mundo, mas a nós especialmente Ele nos criou a imagem e semelhança dEle. A imagem e semelhança dEle. E a nós, Ele nos deu o fôlego de vida. Amém? E Jesus vem falar, olha gente, a vida é que é importante. Só que a gente tem vivido num mundo onde as coisas são mais importantes que as pessoas. Então, vivo numa correria tão grande, né? O pai e a mãe correndo e buscando o melhor para a sua casa, para o seu filho, né? Nós no PG, né, estávamos conversando sobre isso, e o Anderson falou uma coisa muito, muito importante. E ele disse que a gente vive uma vida corrida assim, e aí sai pai, sai mãe para o mercado de trabalho, e muitas vezes ninguém volta para cuidar dos filhos, e os filhos ficam sendo cuidados por terceiros. A educação dos filhos tem sido terceirizada, porque a gente tem corrido atrás do vil metal. E aí a gente constrói as nossas próprias dívidas, e a gente vai fazendo dívida com nossas TVs de 52 polegadas, e com os seus celulares, e são dívidas que vocês vão criando, que nós vamos criando. Muitos compram carros, compram casas, e aí precisam pagar, e aí viram essa bola de neve, esse ciclo vicioso, que aí você vai precisando trabalhar, e às vezes você tem colocado a sua própria vida em segundo, terceiro lugar, e você não tem cuidado de você mesmo, você não tem cuidado da sua família, você não tem cuidado do que é principal. Nós temos invertido isso. Isso está na Bíblia. O Senhor Jesus falou isso de várias maneiras, e uma delas está escrita na parábola do semeador. Se você for perceber, o terceiro cenário colocado na parábola do semeador é esse, que diz assim, Mateus 13:22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Mateus 13:22. E a gente tem refletido várias vezes sobre isso, a gente tem refletido várias vezes sobre esses solos. O fato é que esse solo é um solo que muitas pessoas podem se identificar com ele, o seu coração pode parecer com esse tipo de solo. Porque aqui, ele não falou que a semente não entrou, a semente foi semeada. Também, ele não falou que a semente não germinou, ela germinou. E a planta começou a crescer. O problema é que ela não cresceu o suficiente e algo atrapalhou. E interessante aqui é que esse coração é daqueles que ouvem a palavra. Então corre o risco de você ouvir a palavra hoje, mas algo acontecer na sua vida, um fator externo, que pode atrapalhar a frutificação dessa palavra na tua vida. Você entende isso? A correria da vida pode atrapalhar a sua frutificação para Deus. A correria da vida pode atrapalhar o plano de Deus para você. A forma como você conduz a vida e prioriza as coisas pode atrapalhar o plano maravilhoso de Deus para você e para a sua família. A forma como você separa a sua vida, separa o seu tempo, separa o seu dinheiro, separa o seu esforço, a sua vida, o seu esforço de trabalho, pode interferir no maravilhoso plano de Deus para você. E no início do culto nós cantamos, grandes coisas estão por vir. Porque é isso que o Senhor promete para nós, é isso que o Senhor espera para nós, é isso que o Senhor planeja para nós. A palavra de Deus diz que os planos dele são muito maiores do que os nossos. E quando às vezes nós pensamos sobre um determinado emprego, ou alguém
que ainda não casou, está pensando numa pessoa, mas o Senhor tem algo maravilhoso para você e você não sabe disso, porque os pensamentos deles são maiores do que os seus. O fato é que quando a gente está na correria, a gente entra nesse sistema, que muitas vezes é um sistema maligno, e a gente vira uma peça dessa fábrica, e a gente vira um recurso, e as pessoas viram coisas. E aí, esse ponto onde eu queria chegar. A palavra em Mateus 6, 25, trazida pelo pastor Walter na quarta-feira da Santa Ceia, diz assim: não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? E você pode responder sim, e o mundo pode responder sim, mas será que o mundo está agindo assim? Porque se você for perceber aí, e olhar como está o mundo, você vai perceber o mundo de coisas caras e pessoas baratas, mundo de roupas caras e corpos baratos. Você já pensou nisso? Mateus 6, 25 diz: não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Parece que a roupa é mais importante que o corpo, porque nós estamos num mundo que valoriza a roupa, valoriza a marca e desvaloriza o corpo. É um mundo que diz para você, mulher, você adolescente, você jovem, vá, entregue seu corpo para qualquer um. Isso é que é bom. É isso que o mundo diz. E valorize quem tem roupa, quem tem a marca, mas desvalorize o seu corpo. É isso que o mundo diz. Já pensou nisso? E quem diz, no caso a Bíblia, no caso nós, no caso a palavra de Deus, quem diz o diferente é crucificado. Por isso que um certo pastor diz: não espere ser amado ou ser bem recebido por um mundo que crucificou o teu Senhor. Porque se eles crucificaram a Jesus, certamente eles vão te crucificar também. Por isso que para ser discípulo de Jesus negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque você vai ter sua cruz. Porque quando você decide sair desse sistema que o Senhor Jesus tenta te arrancar, você também está no caminho onde você vai levar a sua cruz. Mas isso é recompensador, porque quando você entende que você está fazendo é certo, quando você entende que você está fazendo é correto, e você não está vivendo em direção do rebanho, vivendo uma vida no curso da maré, você está vivendo contra essa maré, contra esse sistema. Quando você entende isso verdadeiramente, vale a pena levar a cruz. E se o teu Senhor levou a cruz, por que você não levará? Que nem aquele cântico, né? Senhor Jesus, eu não entendo espinhos, porque Jesus recebeu primeiramente a coroa de espinhos. Mas espinhos é só o começo. Então ele levou cuspe na cara, ele recebeu a coroa de espinhos, ele recebeu chicotadas, ele teve que carregar a cruz nos ombros, e no final teve a morte de cruz. E tem gente que não gosta nem dos espinhos, e tem cristão que já abre nos espinhos, e ninguém quer receber um espinho. Tem gente que não quer receber espinho de ninguém, tem gente que não quer receber espinho de outro irmão, tem gente que não quer viver e nem receber a coroa de espinho. Mas você é maior do que Jesus, meu irmão, porque Jesus recebeu a coroa de espinho, recebeu os chicotes, levou a cruz e morreu na cruz por você. E ele disse que nós devemos amar. E é a hora onde nós devemos, algumas vezes, com muita sabedoria e direcionados pelo Espírito, a hora de dar a outra face. A hora, marido e mulher, de silenciar pelo Senhor, para o Senhor, porque sabendo que se você continuar aquela discussão, isso vai gerar um grande problema. E você silencia hoje para ganhar essa guerra espiritual amanhã. E você dobra os joelhos e busca o Senhor. E aguenta um pouco dos espinhos, pelo Senhor, para o Senhor. Amém? São preocupações da vida que o mundo nos coloca, né? Que a gente sai correndo,
para comprar o melhor aparelho, o melhor dispositivo, a melhor televisão, o melhor carro, a melhor casa, e ao mesmo tempo o nosso corpo e a nossa vida vai indo embora. E Jesus te pergunta e te coloca, não é a vida mais importante do que a comida? E aí eu vou colocar, não é a vida mais importante do que o teu smartphone? Não é a vida mais importante do que o teu iPhone? Não é a vida mais importante do que a tua TV? Não é a tua vida mais importante do que o teu carro? Será que não é a tua família mais importante do que os itens da tua casa? Será que as pessoas que moram na tua casa não são mais importantes do que as coisas da tua casa? É isso que o Senhor está querendo dizer. A vida é mais importante, o corpo é mais importante que a roupa. E a gente vive num mundo que desvaloriza o corpo, desvaloriza a pessoa, e nós viramos recursos, viramos objetos. As pessoas viram coisas, e as coisas viram pessoas. Essas são as preocupações da vida, os enganos de valores, e outras traduções, o engano das riquezas. Cuidado com o engano das riquezas. E ele diz que a preocupação da vida e o engano das riquezas nos sufocam. Então, corre o risco da gente ouvir a palavra, como nós ouvimos no domingo, como nós ouvimos na quarta, quando nós abrimos a palavra todos os dias, refletimos a palavra, mas corre o risco das coisas da vida, das preocupações, como é que é a palavra? Esterilizar, tá certo, Timóteo? Esterilizar. Corre o risco dessas coisas te esterilizarem. Uma árvore infrutífera. Coisas que vão impedir a tua frutificação para Deus. Então a gente precisa vigiar. Porque o mundo ele tem o seu sistema, ele tem um sistema e as pessoas estão inseridas nesse sistema. E como o pastor pregou, Jesus vem tentando te arrancar desse sistema, que você está meio que engodado, e ele começa a te fazer refletir, para pensar fora dessa caixa. Gente, existem as preocupações da vida e os enganos da riqueza. E cuidado para que você não seja uma árvore infrutífera. Ezequiel 11:12 diz assim: e vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não agiram segundo os meus decretos, nem obedeceram às minhas leis, mas se conformaram aos padrões das nações ao seu redor. Ele falou com o povo que no lugar de obedecer às leis do Senhor, obedecer ao seu Senhor, obedecer às coisas de Deus, eles não só desobedeceram, mas eles se conformaram aos seus vizinhos, às nações ao seu redor. E a gente precisa ter cuidado, nessa era onde não existem mais limites, nessa era de globalização, onde aqueles que estão distantes ficam mais perto por causa das redes sociais, por causa das conexões trazidas nessas redes sociais, as conexões sociais trazidas por esses serviços digitais. E aí você vem e começa a se conectar, e certas nações, certos povos, certas culturas começam a te influenciar. E quando você percebe, você já está fazendo algo contrário ao Senhor. E quando você percebe, nesse mundo globalizado, o Senhor fala com você: olha, você não agiu segundo meus decretos, não agiu segundo as minhas leis, não agiu segundo a minha vontade, você não percebeu e você não recebeu e você não valorizou o que eu tinha para você. Pelo contrário, você se conformou com os padrões das nações vizinhas. Você meio que começou a seguir fulano, seguir cicrano, começou a seguir outras pessoas e gostar do que eles fazem, e você começou a fazer. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos conformar ou ter a forma do mundo. Romanos 12. E a gente tem que ter cuidado com isso. Principalmente os jovens que estão conectados no YouTube, conectados no Instagram, no Facebook. Tem que ter cuidado, porque não existem mais limites das nações. Povos do outro lado do mundo influenciam outros povos. Músicas, ideias, culturas, ideias malignas podem chegar a você.
por meio do seu celular que você comprou tão caro, que você suou tanto para comprar, para obter, e muitas vezes a preço da sua própria vida. Você deixou de cuidar de você mesmo para ter uma coisa. E o Senhor Jesus te diz hoje, diz assim, não é a vida mais importante que a comida, não é o corpo mais importante que a roupa. E aí, tudo isso tem a ver com a passagem que a gente leu? O fato é que o Deus se revela aqui nessa passagem. Deus se revela para Elias, Deus se revela para essa viúva, como Deus que provê todas as coisas. Elias estava em um momento onde, aqui, gente, no primeiro versículo, ele diz assim, o Senhor diz o seguinte, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então ele estava em um momento de seca, um momento onde era um momento difícil. E quem sabe você não está vivendo um momento difícil? Quem sabe você não está vivendo um momento, principalmente aqui nessa pandemia, em 2020, um momento de escassez. Elias estava nesse momento de escassez. E veio a palavra do Senhor a ele, disse assim, retira-te daqui, vai para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. E ele diz no 4, versículo 4, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Então lá estava Elias, sustentado pelos corvos e pelas águas daquela torrente. Estratégia vinda do Senhor. Versículo 5 foi, pois ele, segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. E essa era a vida de Elias. Elias foi direcionado para aquele lugar. Muitas vezes o Senhor te dá estratégias, te dá caminhos, por isso que a gente ora, Senhor, Espírito Santo, vem revelar, vem direcionar, porque a cada momento de necessidade, o Senhor te dá uma estratégia, e para Elias ele deu essa estratégia, e foi algo sobrenatural, Elias sendo sustentado por corvos, e bebendo da água das torrentes. Ali estava Elias, naquele momento. Muito distante dali estava uma mulher, uma viúva, também vivendo um período de seca, um período de necessidade. Lá estava a viúva. Duas pessoas nessa história. Elias sendo sustentado por corvos, e a viúva em um momento de seca, o seu mantimento está acabando, e ela percebe que está já no seu último punhado de farinha, de azeite, e só dá para fazer mais um bocado de comida, e depois ela não tinha mais de onde tirar. E ela pensou, a minha morte está chegando. Essa era o pensamento daquela mulher. Enquanto isso, Elias sendo sustentado pelos corvos e bebendo daquelas torrentes. O fato é que no versículo 7 diz que a torrente secou, gente, até isso aconteceu. Então, alguém diz, além da queda, o coice, né? Então lá está Elias, vivendo assim numa corda bamba. O Senhor colocou ele lá, mas disse, eu vou te sustentar. E quem sabe o Senhor te colocou em uma certa situação, nesse tempo, e até agora o Senhor está te sustentando. Nós precisamos reconhecer a mão de Deus em cada momento, e principalmente estar atentos à direção de Deus para nós a cada momento. Nesses meses, você tem estado atento à palavra do Senhor, à direção do Senhor para a tua vida? A provisão, a providência do Senhor. O Senhor coloca isso. E aí nesse momento, mesmo naquele momento e situação difícil, ela pôde ficar mais difícil ainda. A torrente secou. E Elias pensou, e agora? E aí, o que você faria? Você ia recorrer a um banco, recorrer a alguém, Elias
ele tinha um Senhor. Ele não olhou para o lado, ele olhou para cima. E o Senhor te chama hoje para olhar para cima, nos momentos difíceis. E no versículo 8 diz assim: lhe veio a palavra do Senhor dizendo: vai-te, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. E aí, você espera assim, eu ordenei a uma pessoa muito rica para lhe dar a provisão. Você espera assim, né? Vou lhe direcionar para um grande fazendeiro, onde tem muitos recursos, e lá você vai ser sustentado. Só que o Senhor disse assim: você vai para um lugar, e eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. E aí lá vai o Senhor com uma nova estratégia, uma estratégia que só Ele pode resolver, só Ele pode desenrolar. E Ele colocou Elias em um novo momento de dependência com Deus. E Elias deve ter pensado: e agora? Como é que eu vou chegar para essa viúva e pedir alguma coisa? Porque naquela época a viúva ela tinha uma posição na sociedade complicada, porque ela não tinha o homem. Geralmente o homem é que trazia o mantimento para casa, o homem que ia pescar, era o homem que ia cuidar das ovelhas, cuidar do gado, ou ele ia plantar. E aí era uma situação muito difícil. E aquela viúva, como toda viúva daquela época, vivia uma situação difícil. E o Senhor disse assim: Elias, vai a viúva. Momentos de seca, momentos de necessidade. E a cada dia o Senhor trazendo uma estratégia. E mais uma estratégia que vem do Senhor. Eu não sei o que o Senhor está te dizendo essa noite, o que é que Ele tem feito com você esses dias, qual a direção que Ele tem dado, mas eu sei de uma coisa: continue olhando para o alto, continue confiando no Senhor, porque Deus proverá. Deus proverá. E Elias chega à porta, à casa daquela mulher. Versículo 10, então se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando a lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Aí ela: opa, peraí, pão? Aí ela responde: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. Então era isso que ela tinha naquele momento: um punhado de farinha e um pouco de azeite. Ela disse: olha, eu não tenho um pão preparado. Ainda lhe digo mais: o que eu tenho aqui só dá para fazer um pequeno bolo, e eu estou aqui com o meu último punhado de farinha e o meu último porção de azeite, e eu estou esperando a morte. Eu vou comer esse último porção e vou morrer, mas eu e meu filho. Essa é a minha expectativa. E às vezes a gente vive nessa expectativa terrena, onde espera uma provisão da terra, e a gente esquece da provisão que vem do céu. Esquece que tem um Senhor acima de todas as coisas. Esquece que existe alguém, há alguém a quem a gente pode recorrer, alguém que não é da terra. Esquece que o Senhor, Ele quer sim te abençoar. Ele quer sim ser um Senhor de provisão. O Senhor, Ele é aquele Senhor do Salmo 23. Aquele que te conduz a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Aquele que te, mesmo você estando em um vale da sombra da morte, Ele vai estar com você naquele momento. É o Senhor que te protege, é o Senhor de provisão, é o Senhor que te dá toda a proteção que você precisa. O fato é que eles estão vivendo na prática isso. De um lado, Elias, que estava sendo alimentado pelos corvos e bebendo água da torrente que secou. E aí ele não ia viver só de pão, precisava de água. Orou ao Senhor, o Senhor diz: vai, que eu vou te apresentar uma viúva. Deixa, o outro lado tinha a viúva, uma situação difícil, dispensa se acabando, vou morrer. E qual é a solução do Senhor? A solução do Senhor para aquela viúva e para Elias foi o seguinte:
14, versículo 14, diz, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos e muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. É isso que o Senhor tem para a minha vida, é isso que o Senhor tem para a tua vida. Entenda, se você se colocar no lugar dessa mulher, do pouco que você tiver, entendendo que o Senhor te dá uma estratégia, que o Senhor te dá uma revelação, você confiar na palavra dEle e seguir esse caminho que Ele te dá, entenda, Deus proverá. Ele não deixará a farinha faltar. Ele não deixará o azeite faltar. A palavra de Deus diz assim, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Nesses momentos, nesses dias, você pode estar preocupado. Senhor Deus, de onde virá o meu socorro? Senhor Deus, o rio secou. Senhor Deus, a despensa secou. Senhor Deus, de onde virá o meu socorro? E o Senhor te diz, eu vou prover o teu socorro. Eu sou o teu socorro. E você não precisa olhar para os lados, você precisa olhar para cima. É para o alto que você precisa olhar. Nós precisamos aprender a olhar para o alto, a depender do alto, sermos dependentes do Senhor, porque Ele é um Deus da provisão. Ele é o Deus que nos sustenta, e a gente esquece disso, a gente vive um sistema, e a gente acha que é alimentado por isso, e tem tantas pessoas se conformando, né, entrando na forma das nações e desse sistema, e correndo atrás do ouro, correndo atrás da prata, e perdendo a vida, e sendo consumidos por isso, procurando a provisão da terra, procurando uma provisão que vem de um sistema terreno, mas o Senhor tem a provisão para você. Eu creio, meu irmão, porque isso aconteceu na minha vida e tem acontecido na vida daqueles que estão ao meu redor, das pessoas que têm confiado no Senhor, e eu tenho visto testemunhos, eu tenho ouvido e visto coisas maravilhosas que o Senhor fez na vida de cada um, o Senhor dando direções a cada tempo, e o Senhor tem algo maravilhoso para você. Por mais que você esteja em um deserto, por mais que você esteja em um momento de necessidade, por mais que o rio tenha secado, por mais que a despensa tenha acabado, Deus proverá.